Vamos ler então Mateus 18, verso 20. Um dos versos mais curtos da Bíblia, porém muito profundo. Jesus diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu quero falar hoje sobre atraindo a presença de Deus. Atraindo a presença de Deus. Você sabe que fomos nós que perdemos a presença de Deus. Quando o homem e a mulher pecaram, literalmente nós criamos um abismo entre nós e ele. Por quê? Por causa do caráter perfeito do nosso Deus. Ele não se relaciona com o pecado. Deus não suporta o pecado. Não pode. Isso não faz parte dele. Então Deus literalmente brigou com Adão, brigou com Eva, brigou com a serpente, e no final falou assim: vocês vão ter que sair da minha presença. Muita gente acha ruim que a gente perdeu o Éden. Ô gente, o Éden não era nada. O que a gente precisa é da presença de Deus. A presença de Deus numa cela de prisão é melhor do que a ausência da presença dele num castelo em Dubai. Ai pastor, meu sonho é conhecer Dubai. Vão comigo lá que você vai ver. Você vai chegar lá, você vai ver. Aí depois você vai chegar perto de mim e vai falar assim: nossa, maravilhoso, né? Mas como é que é aqui? Aí eu vou te contar como é que é lá. E aí você vai ver o outro lado da moeda. Tudo de maior tem lá. Maior outdoor do mundo, maior shopping do mundo, maior pista de esqui indoor. É um deserto, 50 graus todo dia. E todo mundo com prancha de esquiar na neve, indo esquiar na neve dentro do shopping. Toda hora Ferrari, Maserati, Bugatti, só carrão passando para lá e para cá. Mas será que tem a presença de Deus? A pergunta que a gente tem que fazer não é: ai, será que as coisas estão acontecendo na minha vida? A pergunta que nós temos que fazer é: será que o jeito que eu estou vivendo atrai ou afasta a presença de Deus? Porque no Velho Testamento o homem saiu e houve uma distância entre o homem e Deus. E o tempo inteiro Deus não perdeu o contato com o homem. Deus fazia aquilo que o Velho Testamento chama de teofania. Eram as manifestações de Deus para se aproximar do homem. Por exemplo, no Velho Testamento ele mandou Moisés construir um tabernáculo no deserto. Ele deu as medidas de tudo. Falou: você vai construir um templo e eu habitarei nesse templo. Mas você sabe como é que era o templo? Para chegar lá na presença mesmo de Deus, só um homem podia, uma vez por ano. A santidade de Deus era levada tão a sério que esse homem que entrava uma vez por ano, ele tinha que entrar amarrado numa corda. Porque se na hora que ele entrasse lá, o pecado dele, Deus matasse aquele homem, não podia entrar ninguém para tirar, senão era 2 mortos, era 5 mortos, era 10. Se Arão parasse de mexer dentro da tenda, eles puxavam ele por uma corda, porque ele estava morto. E Deus mandou na orla do manto do sacerdote colocar sinos, porque toda hora que o sino balançava, o povo sabia: ele ainda está vivo, ele ainda está na presença de Deus. Então não é brincadeira se relacionar com um Deus santo. Tinha jeito de Deus virar pecador? Não, mas tinha jeito dele criar um plano para nos santificar. E para nos santificar ele enviou o seu filho. E o filho dele veio, morreu, ressuscitou, e aí veio o melhor. Deus veio habitar em nós, na pessoa do seu filho Jesus e na pessoa do Espírito Santo. Hoje nós somos a morada, o tabernáculo, o templo de Deus. Aqui é o local físico onde a gente se reúne, mas o local onde Deus habita é em mim e em você. Você já é morada de Deus? Agora uma pergunta para você: sendo morada de Deus, nós temos colocado Deus mais à vontade ou nós temos afastado Ele da nossa vida? 1 Tessalonicenses, Paulo fala assim: não apaguem o Espírito. Se ele está falando não apaguem o Espírito, é porque é possível. É possível a gente afastar o Senhor, é possível a gente afastar a presença de Deus da nossa vida. Não sei como que a gente... Eu não quero perder Deus, eu não quero perder a presença dEle.
Se eu e você não temos a presença de Deus, automaticamente outra presença vem. Não precisa você convidar, não precisa você falar, vem diabo. Não, ele vem. Sabe por quê? Porque ele é um entrão, ele é um enxerido, ele não é convidado, mas ele vem. Agora Jesus não, Jesus é um gentleman, ele só entra se for, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então Deus não vai entrar em lugares onde Ele não é desejado, e Ele não vai entrar em lugares e em vidas onde a presença dEle não é honrada. Eu já fui em lugares, gente, que quando eu cheguei no lugar, eu descobri que as pessoas não gostavam de mim. Já aconteceu, uma hora eu tenho que sentar com vocês e contar. Vem aqui, pastor Lucim, pregar. Aí eu vou, aí chego lá assim. Chego no aeroporto, o cara está com uma plaquinha assim, pastor Lucim. Aí cheguei. Opa, tudo bem? Tudo bem. Você está acompanhando o pastor? Falei, não, eu sou o pastor. Aí o irmão já abaixa a plaquinha assim, aí me deixa arrastando as malas, e ele vai andando para a van, e ele fala assim, o rapaz chegou aqui. Aí eu chego lá na igreja, na hora que as pessoas olham, aquela rejeição, aí teve uma vez que eu não aguentei, eu falei assim, gente, vocês não têm YouTube não? Vocês estão chamando um cara que vocês não sabem quem eu sou? E aí eu vi que eu literalmente fui tolerado naquele lugar. Eu preguei um sermão, todo mundo ficava me olhando assim. Deus não quer ser tolerado na minha vida e na sua. Ele quer que a gente atraia a presença dEle cada vez mais. Assim como uma esposa decide ir embora de casa porque as atitudes do marido convidaram ela a ir embora, assim como um marido vai embora de uma casa porque as atitudes da esposa convidaram ele para ir embora, assim a presença de Deus. Nós temos que atrair a presença do Senhor para nós, todo dia. Esse é o segredo da vida. Você caminha com Jesus, você é de Jesus, é levantar todo dia de manhã e falar, Senhor, caminha comigo aqui, vem comigo, eu vou fazer comida, Senhor, vem comigo aqui. Senhor, agora eu vou ali no centro de uma consulta, me ajuda, Senhor, eu quero o Senhor comigo. Senhor, eu estou lendo aqui a tua palavra, não entendi nada. O que é esse negócio de 2 ou 3? Senhor, chamar Jesus para o negócio, para os estudos, para o trabalho, o tempo todo, convidando Cristo e atraindo Jesus para a nossa vida. Quem entende o que eu estou falando? Isso tem que ser intencional. Isso não é porque a gente acha que a presença de Deus é assim, eu ouvi um louvor, me deu um decantas. Não tem nada a ver com arrepio, não tem nada a ver com nada disso. Inclusive isso é um perigo, porque Deus pode estar se manifestando muito num lugar, e você, porque não está sentindo nada, fala assim, Deus não está aqui. Ou você pode estar num lugar que está cheio de capeta, mas você sente alguma coisa e fala assim, uau, que presença de Deus. Que uau o quê? Que uau o quê? Então a primeira coisa que a gente precisa é identificar onde Deus está, onde o diabo está. Agora aprenda isso, não existe lugar neutro no universo. Não existe um lugar que você fala assim, nesse teclado aqui não tem nem Deus nem o capeta. Não tem. Ou isso aqui vai adorar um ou vai adorar outro. Todas as empresas do mundo ou serve um ou serve o outro. Todos os homens do mundo, todas as pessoas do mundo, todas as crianças do mundo, todas as escolas do mundo, todos os países do mundo, ou estão intencionalmente servindo Jesus, ou eles não vão verbalizar, eles não vão falar assim, a gente servimos o capeta. Eles não vão falar. Mas é assim que muita gente está. Uma jovem um dia me procurou e falou assim, Lucinho, abençoa o meu namoro. Olha aqui o rapaz. Eu olhei para o rapaz, gente, não é julgar, mas eu bati o olho no rapaz e falei assim, tem Jesus aqui nem no cinto dele. Aí enrolei um pouco, chamei ela e falei, vem cá, você vai namorar um não cristão? Não, pastor Lucinho, porque o meu ex-namorado, que inclusive era daqui da igreja, esse não cristão é tão bem melhor homem do que ele, tá? É muito legal ver gente com menos da metade da sua idade querendo te explicar a vida.
A pessoa aos 20 anos de idade, ela acha que é Deus. Aos 25 ela tem certeza. E aos 53, como eu, a gente começa a entender que a gente não está sabendo nem o nome do planeta onde a gente está morando. Nós precisamos muito entender o que é neutro, o que é de Deus e onde está o diabo. O diabo vai se manifestar em todo lugar onde Deus não for intencionalmente trazido. Minha esposa cismou esses dias. Lucinha, eu vou te ungir toda noite e você vai me ungir toda noite. Aí toda noite ela vem e me meleca a minha testa e ora. Aí eu oro sobre ela. A gente já ora a gente sempre ora. Todo dia a gente ora junto, mas agora ela quer orar ungindo. Ou seja, há uma intencionalidade. Cansei de chegar na minha casa, olhar para a porta assim, que é isso? Uns escorridos, ela era jogando óleo na porta da casa. Aqui Satanás não entra, aqui é do Senhor, aleluia. E na cama dos filhos, e dá 7 voltas. Jesus, esse menino não é do capeta. Tira esse menino do videogame, tira Jesus do Roblox, tira Jesus, ressuscita esse Lázaro que já fede. Filho não vira pastor do dia para a noite, não. Filha não vira serva de Deus. Você tem que atrair a presença de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua empresa, para tudo aquilo que você fizer. Posso te falar? O dinheiro é um resultado da presença de Deus. A paz é um resultado da presença de Deus. A alegria é um resultado da presença de Deus. Perdão é resultado da presença de Deus. Mansidão é resultado da presença de Deus. Eu posso ficar aqui até amanhã falando. Quando Ele chega, os frutos da presença dEle aparecem na hora. Quem quer atrair a presença de Deus aqui? Eu quero deixar com você nessa noite uma mensagem muito simples. Eu quero deixar com você 3 grupos de pessoas que eu descobri que as atitudes delas não só atraem a Deus, como o próprio Deus disse que quer morar nessas pessoas. 3 atitudes que a gente tem que ter para a gente realmente ser essa morada, ser essa pessoa que atrai Deus, ser essa pessoa que intencionalmente fala: Satanás, aqui não, aqui eu sou a habitação de Jesus, minha casa é do Senhor, não tem para você aqui. Então eu quero ler de novo Mateus 18, 20, diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quero ler também o Salmo 133, Salmo 133, todo bom crente lembra esse salmo de cor, né? Olha o que diz o Salmo 133: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Outras traduções dizem: ali o Senhor habita pessoalmente para sempre. Aonde Deus vem? Aonde há comunhão. Primeira coisa que eu e você temos que entender: o nosso Deus é um Deus relacional. Deus não é um Deus que vai ficar, olha bem o que eu vou falar aqui. Provérbios 18, verso 1 diz: todo que se isola, toda pessoa que se isola, busca interesses egoístas. O nosso Deus se manifesta na congregação. O dia de Pentecostes que foi lido aqui hoje, ele veio quando? Quando os crentes estavam juntos. Quando que o fogo desceu? Quando Salomão construiu o templo. Estava toda a nação reunida. Quando que o fogo desceu de novo? Quando Elias reuniu toda a nação, o fogo de Deus desceu. Nós estamos querendo coisas individuais, mas para a gente atrair Deus, nós temos que aprender o poder de um ao outro. O texto diz: onde estiver 2 ou 3. A Bíblia não diz onde estiver um, tem que ter mais de um. Por quê? É o amém, é a concordância, é andar junto, é a afinidade.
Satanás começou nos últimos 2, 3 anos uma maravilhosa campanha de denegrir igreja e pastor. Eu era nada nessa nação, gente, os pastores eram nada. Agora, você vê, Folha de São Paulo, Estadão, UOL, G1, é um monte de matéria sobre os crentes. Sabe por que eles estão assustados? Porque eles viram que 2032 os evangélicos serão maioria no Brasil. É um negócio irreversível, não tem o que fazer. E a gente assim, nosso objetivo não é ser maior do que católico. Nosso objetivo é levar Jesus para todo mundo, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Agora, eles estão preocupados, por quê? Porque eles viram que há em nós uma união, mas essa união está correndo risco. Por quê? Porque hoje o diabo está colocando um cristão contra o outro. E onde há desunião, é um convite para Deus ir embora, é um convite para a presença de Deus não vir. Por que Deus se manifesta na união? Porque rompe o nosso egoísmo. Rompe o nosso egoísmo. Você pode, esses mesmos louvores que a gente cantou aqui, você pode cantar lá na sua casa, e Deus pode te tocar lá. Pode? Pode. Mas o que nós fizemos aqui como igreja, cantando junto e adorando junto, tem um poder muito mais forte. Por quê? Por causa do amém, por causa do outro que está do seu lado, concordando com o que você está fazendo. Satanás quer desunir e separar os cristãos. Nós não podemos viver isso se a gente quer atrair a presença de Deus. Por isso que a unidade da sua casa, a unidade da empresa, a unidade da sua igreja, a unidade da sua família, a unidade dos seus parentes é fundamental. Gente, um exército dividido não vence ninguém. Não vence ninguém. Por isso, cuidado com páginas de fofoca, cuidado com pessoas que vivem às custas de falar mal de alguém. Engraçado que eu percebi que as pessoas irrelevantes gostam de falar mal das relevantes para ver se elas viram relevantes também. Deixa isso. O povo está falando mal, e está que fala mal. Aí chega perto de mim, Lucinho, o que você acha disso? Aí eu acho nada, irmão. Eu estou lutando para manter eu de pé. Não, mas fala, dá a sua opinião. A gente quer, mas eles querem lenha para queimar, mas não é como nós cantamos aqui não. Eles querem a lenha da conversa fiada, a lenha do o pastor falou contra, e agora? O que você vai fazer? Gente, um dia eu fui num lugar, descobri que tinha um pastor que me detestava. Eu falei, mas eu não te conheço, como é que você me detesta? Ele falou assim, um dia um jovem da minha igreja foi na sua, e no final do culto ele falou assim, o que o senhor acha sobre tatuagem? Eu dei minha opinião. Ele chegou lá e falou com o pastor dele assim, eu vou fazer o que eu quiser, porque eu tenho a opinião do pastor Lucinho. Eu falei, você não tem uma ovelha, você tem um capeta dentro da sua igreja. Ele quis pôr o senhor contra eu. Agora uma tatuagem vai acabar com a obra que Cristo fez na cruz? A obra que Jesus fez é muito maior, sim ou não? Tem gente que acredita que Jesus volta antes da tribulação, tem gente que acredita que volta depois. Tem gente que acredita que Deus é soberano em tudo, tem gente que acredita que é o livre-arbítrio. Tem gente que tem um monte de opinião. Gente, isso não pode nos separar, porque o que está em jogo é muito mais importante. Sabe o que está em jogo? A presença de Deus. A presença de Deus, o amém. Ficar sozinho é um ato egoísta. Pode reparar, às vezes que a gente fica sozinho. Aqui, ó, hoje essa é uma geração assim, ó, o dia inteiro aqui, feed. Fica sozinho muitas vezes para ver uma pornografia. Fica sozinho muitas vezes porque não aguenta mais ninguém. Ai, pastor, eu não tolero pessoas. Eu queria que todos morressem. Será que podem todos morrer? Ah, eu estou sem saco, sabe? Eu queria que todos morram. Será que podem morrer todos? Eu só queria achar o meu mozão e pôr o resto num vaso sanitário e puxar a cordinha. Quem é da época de puxar a cordinha aqui? Eu esqueço que eu estou pregando para geração tiquititas. Sabe por que a gente tem que ficar juntos? Porque Provérbios 28:17 diz que um afia o outro. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. É na união que um mostra o ponto cego do outro para o outro. Um vira para o outro e fala assim, melhor aqui,
porque aí você vai atrair mais Deus ainda. E o outro vira para o outro e fala assim: e você também pode fazer isso aqui, que vai trazer mais a presença de Deus. Ninguém tem toda a verdade sozinho. Vou repetir: ninguém tem toda a verdade sozinho. Todos nós precisamos da ajuda um do outro, e assim você traz o outro para o seu andar, e o outro para o seu andar, e o outro, e um dia todos nós vamos entrar no céu, um ajudando aos outros, uns aos outros. A expressão uns aos outros aparece no Novo Testamento 53 vezes. A presença de Deus vem quando a gente se une uns aos outros. Uns aos outros. Por que também que a gente precisa da comunhão para atrair Deus? Porque isso nos treina para o céu. O céu vai ser uma grande congregação. O céu não vai ter uma pessoa dentro de uma mansão: ai, hoje eu não quero receber ninguém, tranca essa porta, nem Davi, se vier aqui, eu não quero. Ai, deixa eu ficar quieto aqui dentro do meu palácio. Você está achando que isso é o céu? O céu é sobre congregar, o céu é sobre estar junto. Paulo, quando fala da igreja, ele fala que nós somos igual a um corpo. Esse dedo não é independente da mão, que não é independente do braço, que não é independente do tronco, que não é independente da cabeça, está tudo junto. Por isso que se nós temos um irmão diácono que tem câncer, todo o corpo deveria sofrer junto com ele. E se nós temos uma mãe que o filho não foi entubado e já está em casa, todos devemos celebrar junto com ela. Quem entendeu o que eu estou falando? Cristianismo não é CPF, é CNPJ. É o reino de Deus. Não é Lucinho Barreto, não é Patrícia, não é Flavinho, não é André Valadão, é o corpo. Se queremos a presença de Deus, temos que aprender a valorizar a presença de uns aos outros. As coisas mais lindas que Deus fez na minha vida foi com os meus irmãos do lado. Eu fui batizado no Espírito Santo no dia que um doidinho falou comigo: deixa eu orar por você. Acabou. Morreu o Lucinho sem noção, Lucinho pornográfico, Lucinho suicida, um Lucinho que se achava um órfão. E nasceu um outro cara. Por quê? Porque um pôs a mão na minha cabeça e eu caí. Aí depois disso já pus a mão na cabeça de um monte que também caiu. E se você não caiu, não tem que cair também não. Você pode receber o poder de Deus de pé aí, mas sair daqui nessa noite uma nova pessoa que vai aprender a atrair pessoas para a glória de Deus. Ó, vou te dar um sinal de que Deus está na sua vida ou não. Ai Deus, o problema é do povo. Eu vou falar e o Senhor se vira depois com eles aí. Se criança não for com sua cara, irmão, você é um nojo. No seu melhor dia você é um nojo, mas no seu pior dia eu não posso falar aqui agora por causa do horário. O que você é? Criança tem um radar limpo. Quando uma criança olha para você e fala assim: você está ferrado, irmão. Você é carniça. Vou dar outra dica de que você não está atraindo a presença de Deus. Quando você é aquela pessoa, o americano fala people, quando você não é pessoa de pessoas, você é aquela pessoa: ai, nossa, ela está vindo, ai, que preguiça, ai meu Deus, ai, vontade de sumir, eu não quero ver gente. Eu fui uma vez aqui na prefeitura pegar um carimbo. A menina que estava dando esse carimbo, que eu cheguei lá, ela estava rosnando para as pessoas, e brigando com todo mundo que chegava. Falei: moça, em nome de Jesus, eu só preciso ser carimbo aqui. Eu estou nervosa, mas é porque... Eu falei: moça, deixa eu te falar um conselho só. Eu mexo com gente. Vai trabalhar na roça, com porco, galinha, ou internet, mas não trabalha com gente, não. Você não nasceu para isso não. Você vai matar e vai morrer. Eu estou mesmo, eu estou agitado. Ai, eu precisava, ai. Eu peguei meu carimbo e saí antes que eu morresse. Quem sabe você está aqui, você não tolera. Deus está querendo mudar isso, sabe por quê? Porque quando Deus habita numa pessoa, a primeira coisa que Ele faz é: traz gente para perto, porque eu quero dar para ela o que eu coloquei em você. O fim da bênção de Deus não é você, é quem está perto de você. Deus quer encher você para você transbordar e tocar outros. Segundo grupo de pessoas que atraem a presença de Deus, eu quero ler com você Salmo 51,
17. Salmo 51, 17. É a oração que Davi faz depois que ele cometeu aquele adultério. Ele diz no verso 17 do Salmo 51 assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E a Bíblia diz também, vou ler também, quem quiser achar aí comigo, vai lá comigo em Isaías 57, 15. Isaías 57, 15 diz assim, Isaías 57, 15 diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo: habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Você quer atrair a presença de Deus? Seja uma pessoa quebrantada, ensinável, maleável, humilde. Qual é a grande característica dessa geração, gente? Principalmente depois do advento da internet: ninguém mais é ensinável. Todo mundo já tem a resposta, porque todo mundo tem o chat GPT. Acabou. Hoje as pessoas não querem falar: Senhor, eu me curvo. Sabe como é que é lá no Oriente? Uma viagem a Israel é boa por isso. Quando você chega lá no Oriente Médio, sabe o que você descobre? Quando você encontra as pessoas, qualquer pessoa, você não toca nelas. Nem homem, principalmente mulher, não se toca. Sabe o que você faz? Você pega a sua mão, põe em você e você se curva. E quando você põe sua mão em você e se curva, você está dizendo assim: eu recebo o que você tiver para mim. E geralmente as pessoas mais velhas, elas só se tocam, mas não se curvam, porque elas são as que dão alguma coisa que tem nelas para a gente aprender. Hoje aqui no Brasil é uma safra de gente com 15, 20 anos que sabe tudo, tentando explicar para os pais o sentido da vida. O que essa raça merece aqui, ó? Sabe por quê? Não, eu já vi, eu sei tudo, eu quero, eu já sei. Não, cala a sua boca. Nós temos que ser quebrantado, ensinável. Isso atrai Deus para nós. Sabe o que Deus resiste? Pessoas egoístas, pessoas intransigentes, pessoas cheias de opinião forte. Eu tenho a minha opinião e eu não mudo por nada. Deus olha e fala assim: sua mãe não deu conta, eu também não. Tchau, estou indo embora. E eu estou daqui orando por quem vai casar com você. Quem sabe eu acabei de te descrever aqui agora. Você quer ver? Vou te dar uma dica se você é essa pessoa ou não. Alguém pode chegar perto de você para te dar um toque? Um toque, apenas um toque. Só chegar e falar assim: irmão, só vou te dar um toque. Eu acho que essa menina aí, pensa se você tem que namorar com ela mesmo ou não. Carência tem limite, irmão. Beleza? Moça, eu fiz isso um dia. Cheguei para a moça, junto com a mãe dela, falei: moça, essa roupa que você está usando não é bacana. A mãe falou: viu, filha, eu não te falei? A moça chegou em casa, a mãe foi para a cozinha fazer uma comida. De repente o pai não crente chega com um revólver na sala. Ela olhou e falou: o que é isso? A minha filha falou que o pastor estava reparando no corpo dela, e eu vou lá dar um tiro, né? Gente, eu ia chegar no céu assim, ó. Ué, Jesus, foi rápido, né? O que aconteceu? Ah, você foi inventar, mexer com moda, aí você morreu. Não pode dar toque em ninguém. A gente hoje tem que assistir as pessoas caírem no abismo, porque se você der um toque, você é o mal. Sabe por quê? Porque as pessoas não são ensináveis, não são quebrantadas. Mas Jesus sabe quebrantar o peão. Jesus sabe quebrantar. Jesus sabe, a pessoa quebra a cara 1, 2, 200 vezes. Aí ela cata os caquinhos assim, ó, e traz da igreja. Oh, pastor, por favor, eu não aguento mais. Ai, meu Deus do céu. Por que já não começar a vida assim? Porque tem que quebrar tanto a cara, para depois ser uma pessoa quebrantada, contrita, humilde e ensinável. Sabe o que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que tem a capacidade de rir de si mesma.
é uma pessoa que se zoa a si mesma. Quem se auto-zoa não vai ficar ofendida quando os outros te criticar e te zoar. Por isso que eu fiz um propósito com Deus. Quase todo sermão que eu prego aqui, eu conto algum pecado meu ou algum erro que eu tive. Para quê? Para que ninguém pense de mim além do que de mim vê e de mim ouve. Ninguém olhar e falar assim: se eu tiver uma conversa com o pastor Lucinho, apenas um toque, ele vai mudar o meu destino. Você está fraco demais. Você está fraco demais. Eu posso te abraçar e orar com você. Esses dias uma pessoa chegou perto de mim: pastor, ainda bem que eu te achei. Eu estou com uma situação, pastor. Ai, glória a Deus. Quando ela contou a situação, eu falei assim: que top. Eu também estou vivendo a mesma coisa. A irmã vai orar por mim, eu oro por você. Sabe quando você vê na cara da pessoa assim, decepção? A pessoa acha que você não vive, acha que a gente não faz número 2, acha que a gente não garra carne entre os dentes, acha que a gente não solta gases. Não, nós não somos um anjo. Não é versículo que tem aqui dentro, não é óleo da unção. Nós somos gente. Ser ensinável, quebrantado. Alguém poder virar para você e te dar um toque simples, salva a sua vida. Um jovem virou para mim e falou assim: pastor, você me deu um toque e eu não morri por causa de um toque. Eu falei assim: se eu fosse você, não ia em tal lugar. Ah, mas está todo mundo me chamando. Eu não fui. Passou o pessoal que foi, eles bateram o carro e morreram. Eu estou vivo aqui porque você falou. Eu no seu lugar não iria. Mas hoje o povo é opiniudo. É assim que minha avó falava. Quem lembra dessa palavra aqui, opiniudo? Ai, toda hora eu esqueço que é muito high school music aqui. Cheio de opinião. As pessoas, um adolescente hoje, gente, é praticamente a IA. Tem resposta para tudo. Tudo! Não tem como, não tem lado para você entrar. Não, eu vou entrar nele por aqui. Eu vou falar com ele desse jeito. Eu vou falar com ela. Não, eu já vi. Você vai falar o que comigo? Eu já li, eu sei tudo. Deus vem habitar naquela pessoa que chega assim, ó: Senhor, eu não consigo nada, eu não posso nada, eu não tenho nada, eu não sei falar, eu não sei respirar. E agora, depois que eu casei, eu descobri que eu faço tudo errado, tudo, Senhor. A minha esposa me mostra todos os meus defeitos toda hora. Me ajuda, Senhor, me socorre. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez com fogo. Aí você é humilde, você está dando a mão. Como que as pessoas eram curadas no Novo Testamento? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ninguém chegava e falava: você até que fim, Jesus, vamos me curar dessa desgraça aqui, pô. Quantos anos que eu estou doente aqui, caramba. O senhor demorou demais. Não. Essa pessoa, Deus resiste ela. Mas a Bíblia diz, Deus fala: eu habito naquele que é contrito e naquele que é quebrantado. Eu quero ser essa pessoa. E eu descobri que humildade não tem a ver com tom de voz. Tem gente que conversa assim, ó, e é um orgulho e um egoísmo dessa altura. E tem gente que berra, grita. Mas na hora que você fala: senta aqui que eu quero te falar, a pessoa senta, chora, agradece e fala assim: obrigado, cara, obrigado. Deus te usou para me abrir os olhos. O que é um coração quebrantado? Não é sofrer, não é chorar. Isso não é coração quebrantado. Não é baixa autoestima, ou seja, se odiar. Isso não é um coração quebrantado. E também não é resignação. Ah, eu estou resignado, eu estou emburrado. Isso não é quebrantado. Quebrantado é o que? É recolocar Deus no lugar dele, é se colocar no seu devido lugar e se submeter e perder para ganhar. Muitas vezes, sabe o que vai salvar um casamento? Você perder sua razão. As pessoas hoje querem ficar casadas com a razão, ao invés de ficar casado com o cônjuge. Escolhe. Ou você vai ter razão, ou você vai ter uma aliança na mão esquerda. Nós precisamos de um coração quebrantado. E nós temos que pedir isso para Deus.
Você sabe qual é o sinal que a pessoa não tem um coração quebrantado? É que ela está aqui sentada pensando: fulano tinha que estar aqui. E Deus está assim: é você, sem noção. Deixa eu terminar rápido, eu vou precisar dos seguranças hoje, viu? Tem muita gente me olhando feio. Terceiro grupo que atrai a presença de Deus, Salmo 22, verso 3. Salmo 22, verso 3, é um salmo muito lindo, e tem várias traduções dele, mas o Salmo 22, 3 diz mais ou menos assim. Salmo 22, 3: Tu porém és o santo, estás entronizado entre os louvores de Israel. Ou, habitas no meio dos louvores de Israel. Aonde que Deus habita? No meio dos louvores. Você quer atrair a presença de Deus? É cantar, pastor? É mais do que isso. É não murmurar. E é ser grato. O louvor fala de gratidão. O louvor fala: eu estou feliz com o que eu tenho. O louvor fala: eu não quero pôr uma faca no pescoço de Jesus para Ele me dar nada. O louvor diz: eu só quero ter um relacionamento com Ele, independente do que eu vou ganhar com isso. O louvor atrai a presença de Deus. Por quê? Porque o louvor liberta. Em 1 Samuel 16, 23, sabe o que a gente vê lá? O Saul ficava com o demônio endemoniado. Davi vinha, tocava a harpa e o demônio ia embora. O louvor literalmente tira Satanás do ambiente. Mas não é só louvar. Porque tem gente que briga, e aí fala: aleluia, glórias, vou continuar cantando. Não, é mudar. Porque o louvor, gente, cria ambiente. Louvor é igual ar-condicionado. Ele altera a espiritualidade de um local. As músicas do Brasil estão nojentas. Se você pegar as 10 músicas mais ouvidas no Brasil hoje, é uma coisa assim que deveria ter vergonha quem fez, e deveria ter vergonha quem ouve. É completamente desumano. Eu fui criado no Brasil, gente, onde se cantava sobre o sol, a lua, né? Passarinho, o amor entre um homem e uma mulher. A MPB, música popular brasileira, era isso. Hoje, vai, desce, pega, vai. Que praga do inferno que é essa? Vou numa festa, chega lá na festa, Satanás fala assim: eu ia, mas eu estou com vergonha. Meu ouvido, eu não aguento ouvir isso não. Eu não tenho estrutura. As pessoas estão virando bicho. Eu nunca achei que as mulheres iam comprar isso, mas as mulheres estão comprando. Eu vi ontem uma música que eu não acreditei. Uma moça assim dançando de frente: dá uma viradinha para eu ver se é tudo isso. Dá uma viradinha para eu ver. E eu vou falar mais coisas que eu não devia aqui, porque senão eles vão fazer corte e vão acabar comigo. Mas também no meio evangélico também tem coisas que você não tem que cantar também não, que não é para a glória de Ele não. O meu louvor e o seu louvor tem que literalmente expulsar demônios, porque a presença dele vem. A presença dele vem. Que mais? Por que a gente tem que louvar? Porque o louvor mostra a Deus nossa fé e nossa dependência dele. Quem fez isso? Paulo e Silas na prisão. Tinham sido chicoteados publicamente, estavam com as costas abertas e feridas, estavam com os pés e as mãos amarrados no tronco, sentado no chão de uma cela fria. Meia-noite, os dois cismaram de cantar. Começou a cantar, o que aconteceu? Um terremoto na prisão, e todas as prisões e as portas e os grilhões se soltaram. O louvor liberta. O louvor liberta. Quando nós louvamos e adoramos, nós estamos dizendo: Espírito Santo, vem.
vem. E quando Ele vem, é maravilhoso. Por que nós temos que adorar e louvar? Porque é uma das maneiras de se encher do Espírito Santo, é louvando. Efésios 5, 18 e 19 fala isso. Cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A sua playlist afasta Deus ou traz Deus para perto. Cuidado com o que você ouve. Ah, Lucinho, você ouve alguma música não cristã? Eu, Lucinho, preferi colocar tudo no pacotão. Eu só ouço músicas que glorificam Jesus. E de vez em quando eu estou ouvindo alguma música que é de Jesus, e eu vou lá e falo assim: não, isso aqui não tem nada a ver. Tira. E eu tiro. É o meu critério. Por quê? Porque eu não consigo explicar para as pessoas que tipo de música dá para ouvir, que tipo de música não dá para ouvir. Hoje nada dá para ouvir. Tudo é colocando a mulher como objeto sexual, tudo é colocando o homem como pegador, tudo. Não se canta mais sobre a beleza, sobre a natureza, até mesmo sobre o próprio Deus. Nisso outros países estão tão à frente da gente. A música número 1 hoje em Israel, é um salmo. Música popular, não é hino não. Um cara lá compôs uma música que só fala de Deus, e a nação inteirinha está cantando a música. A minha filha outro dia postou: música número 1 no Brasil, e colocou aquele lixo, música número 1 em Israel. Não tem condições. Não tem condições de uma nação dessa ir para a rua, atrás do trio elétrico, cantando essas coisas, e depois que o carnaval acaba, querer viver bênçãos e glórias. Não! Nós estamos chamando coisa ruim, e nós estamos afastando o Senhor de nós. Dentro de casa, transforma sua cozinha, seu quarto num lugar de adoração. Dentro do ônibus, vai louvando, vai adorando. Põe um fone aqui e vai adorando. Muda essa falação que você arruma. Começa a adorar, sem nada em troca. Então olha, Deus vem habitar em 3 tipos de pessoas: pessoas que priorizam a comunhão, pessoas quebrantadas, ensináveis e humildes, e pessoas que louvam e que adoram e que trocam murmuração pela adoração. Então como é que a gente perde a presença de Deus? Sendo cheio de razão e inflexível. Segundo, deixando de congregar, seja por que motivo for. Terceiro, trocando o louvor pela reclamação ou pelo silêncio da resignação. Virando aquela pessoa assim: então tá, Deus não me deu, então também eu não louvo Ele. Eu também não xingo, mas eu também não adoro. Gente, não há nada neutro no universo. Se você não levantar amanhã e intencionalmente falar: Deus, entra na minha quarta, entra na minha quinta, mexe com a minha sexta. Se você não fizer isso, Ele vai sendo levado. E aí, chega o final de semana, sabe o que acontece com você? Eu estou sentindo, sei lá, não sei, sabe, às vezes, não sei, às vezes dá vontade até de morrer. Eu estou aqui, mas não estou, vontade de chutar tudo, acabar tudo. Mas tem uma música que diz assim: a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. A presença dele, a presença, não é os milagres, ele não precisa de falar nada, ele não tem que abrir o mar, é só ele chegar. Nossa vida muda completamente. O casamento muda, os filhos mudam. Saia daqui hoje determinada a não viver mais nenhum dia sem a presença de Deus. Vai ter dia que você não vai sentir Ele, mesmo buscando Ele. Não caia nessa tristeza aí, é uma pegadinha. De vez em quando, Deus permite momentos da nossa vida onde a gente está buscando Ele, e além de não receber nada parecido com Ele, parece que é o capeta que está chegando. Mas não pare, continue, louva Ele no velório, louva Ele no desemprego, louva Ele na doença, louva Ele na depressão, que isso tudo vai transformar e vai trazer a presença dEle, que na verdade nunca foi embora. É porque o nosso senso da presença de Deus muitas vezes está quebrado. Às vezes Ele está do nosso lado, carregando a gente no colo, e a gente fala assim: onde está o Senhor? E Deus fala: eu estou com você, eu nunca te larguei.
Nunca. Então hoje, eu quero que você seja um atraidor da presença de Deus. Seja uma pessoa de comunhão, seja uma pessoa quebrantada, seja uma pessoa que louva, que adora.